Hoje nós convidamos a Lorena. Lorena, muito obrigada pela sua presença. Newton também aqui hoje com a gente. A Lorena, que é a secretária de Saúde Municipal de Araxá. O Newton, que é assessor da Atenção Básica. Sejam bem-vindos. Bom dia para vocês. Bom dia, Araxá. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Bruna. Bom, Lorena e Newton, né? Também que está aí à frente da vacinação aqui em Araxá. Essa semana, né, comentamos várias vezes aqui em questão das doses de Araxá até o momento. Colocamos em questão que não houve vacinação do final de semana e nós fizemos um levantamento junto também com as divulgações da Prefeitura de Araxá, com as divulgações da regional, e Araxá recebeu até o momento 43.949 doses da vacina. Dessas, 27.846 doses são de primeira dose, 16.103 são de segunda dose, isso de acordo com as 22 tabelas distribuídas do estado. Olhando os números de Araxá, né, Araxá tinha aplicou 348 vacinas na sexta-feira, paralisou a vacinação no feriado, na sexta-feira aplicou 348 vacinas e ainda tinha estoque 1.195 dose 1 e 4.034 doses 2 durante o final de semana e na segunda-feira, a qual não houve vacinação. Né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês, antes de fazer minha pergunta, nessa terça e quarta-feira, de acordo com o vacinômetro divulgado ontem, Araxá aplicou apenas 675 vacinas. Então, ou seja, né, ainda tem 2.860 vacinas a serem aplicadas. Vocês não acham que faz diferença aplicar a vacinação no final de semana, visto que estamos caminhando, se continuarmos nessa média que aplicamos diariamente, vamos chegar na sexta-feira com doses ainda em estoque? Então aí eu gostaria de perguntar se faz diferença a vacinação do final de semana e se nesse final de semana, se continuarmos com essa média de doses, porque se continuarmos com essa média que aplicamos, vamos chegar no final de semana com mais de 2.000 doses em estoque. Vai vacinar final de semana? Então, Bruna, eu quero deixar claro aqui que todos os nossos profissionais hoje estão envolvidos nessa linha de frente. Hoje nós tiramos todos os profissionais dos ESFs, da atenção primária, para poder estar fazendo esse suporte, porque precisamos de muitas pessoas trabalhando nessa linha aí para atender todo mundo na vacina. Então é sabido do cansaço, da exaustão de todos, né? Tá todo mundo extremamente cansado e nós vamos arrastando isso aí há mais de um ano. E somos seres humanos, né? Nós também temos nossas limitações, então todos os profissionais estão nesse processo de esgotamento. Então a gente não consegue fazer hoje um revezamento, de falar, vamos revezar que um pouco trabalha durante a semana, um pouco final de semana. Infelizmente a gente não consegue, porque a demanda é muito grande e a escassez de mão de obra, isso é notável, é sabido, não é só Araxá, é no país inteiro. Então é muito difícil você pegar os profissionais no final de semana, finais de semana, feriado, e colocar na vacinação. Para que fizéssemos isso, teríamos que tirar durante a semana para compensar no final de semana. Então, tudo é pensado, a gente tenta reverter essa escala aí o tempo todo, a gente tenta mexer na escala o tempo todo, mas também temos que pensar que são seres humanos, né? Estão trabalhando no limite do cansaço. Então, o que a gente consegue fazer e correr durante a semana para que a gente consiga atingir aí um público maior, né? Semana que vem, se eu não me engano, né, Nilton, já vamos começar 18 mais, então nós encerramos aí amanhã, né? Já encerramos aí as comorbidades e iniciaremos novamente as idades, o que diminui, porque já fizemos as idades com comorbidade. Então agora já diminui bastante isso aí, para a gente avançar muito mais. Eu já vejo um avanço muito grande na vacina. Por mais que pareça que não, nós estamos no início de junho, né? E já iniciamos vários grupos aí, os professores já estão sendo vacinados. Então está tendo o avanço da vacina. E temos que pensar nesse caso. Nós não temos mão de obra para a gente ficar esgotando muito mais os nossos profissionais. Porque muitas das vezes o profissional que está na vacina durante o dia vai para o hospital à noite. Lorena. E outra coisa, Bruna, sim, desculpa te interromper, claro. Complementando o que a Lorena disse, a gente fica muito preso mediante as deliberações do Estado e do Ministério da Saúde para os grupos que a gente tem que ser vacinado. Então, como que a gente vai dar agilidade na imunização se os grupos permitidos até o momento são comorbidades e professores da educação? Né? Forças de segurança, nós não estamos recebendo doses, já tem 3 semanas para vacinar esse público. Profissionais de saúde, mais de um mês, que não vem mais primeira dose para a gente poder dar continuidade nesse público. Então, a gente fica muito preso a isso.
Sem contar que nós estamos com outra campanha de vacinação muito importante, a influenza, né? Então nós temos hoje 6 unidades fazendo toda a campanha de influenza, nós já estamos na 3ª etapa. Então, inclusive esse ano eles adotaram até algumas medidas estratégicas diferentes dos outros anos, porque não eram vacinados com comorbidades na influenza, deficientes físicos na influenza, e esse ano já abriu para esse grupo, né? Mediante a questão do Covid. Então, junta tudo isso. Então, se a gente consegue estruturar durante a semana e fazer um planejamento coerente, não tem necessidade de a gente colocar as meninas, igual a Lorena colocou no final de semana, para elas ficarem desgastadas. Elas já vêm numa sobrecarga desde janeiro, 19 de janeiro. E nós tivemos uma experiência em Araxá, que foi a vacinação do feriado Tiradentes, dia 21 de abril. A demanda foi muito baixa e o público era alto, porque naquela época a gente ainda estava fazendo 60 mais. Então, assim, nós tivemos experiência e ficou comprovado que se a gente fizer um trabalho durante a semana de maneira planejada, a gente consegue manter isso durante a semana sem desgastar o final de semana. Tanto que amanhã a gente já vai abrir para 18 mais com comorbidade, né? Então, se vocês forem observar a região, Araxá está acompanhando Uberaba, Uberlândia, que são grandes centros, né, de referência para estar vendo a questão da vacina do Covid. Nilton, só um minutinho, Bruna. Com relação ainda a essa questão do final de semana, até a Regina chegou a abordar, até para a gente sanar essa dúvida, como há esse desgaste dos profissionais da rede pública, e a gente teve uma prioridade também da vacinação nos profissionais da rede particular, não seria a hora do município, às vezes, chamá-los para contribuir com essa vacinação e utilizar esse trabalho da rede particular nos finais de semana? A gente não pode exigir isso deles, né? Não são funcionários nossos. Então a gente não pode exigir isso deles. Mas não seria uma forma de estar contribuindo, Lorena? Até Seria... porque a população em si deixou de ser vacinada para que eles fossem, né? Não, na verdade ela não deixou de ser vacinada, né? A vacina veio destinada para os grupos destinados a isso, né? Profissionais de saúde, na lógica, teriam que ser primeiramente vacinados. Porque com a os baixa profissionais que já não estão temos... à frente da Covid, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, e foram vacinados justamente para em questões, né, de necessidades à frente à pandemia, fossem chamados para apoiar, né? Mas como hoje não existe. Hoje, fisioterapeuta não faz vacina. Desculpa, os que não estão à frente, né? Técnicos de enfermagem, farmacêuticos, os que não hoje estão à frente. É difícil demais eu falar para você os técnicos de enfermagem e os enfermeiros que não estão à frente. Tá? Hoje a saúde inteira engloba uma frente. Porque antes a gente conseguia cercar um determinado grupo. Hoje você não consegue mais. Hoje pode estar indo um paciente positivado num PSF que não sabe que está positivado, né? Então a gente não consegue cercar isso. E os trabalhos continuam. Nós temos que cumprir metas para o Ministério, indiferente da Covid. Os PSFs continuam tendo que trabalhar. Então, assim, o pessoal das ESFs estão tendo que desdobrar, porque muitas das vezes eles estão na vacina num período, no outro período tem que correr no PSF, que a gente tem indicadores a cumprir para mandar para o Ministério, indiferente da Covid. A gente não parou a nossa saúde 100% Covid. E outra né? coisa... desculpa, Lorena, pode terminar. A prioridade nossa é Covid, mas a gente não pode fechar os olhos para os outros indicadores que precisamos prestar conta, precisamos alimentar o Ministério da Saúde junto com eles. Então esse trabalho tem que continuar. E hoje não existe falar assim, só trabalha na linha de frente quem trabalha na UPA, quem trabalha nas unidades sentinela, quem está na vacina, não. Hoje a gente precisa englobar e ver o contexto da doença hoje. Todo mundo hoje é linha de frente. Todos os profissionais de saúde são linha de frente. Os dentistas foram remanejados, nós temos hoje dentistas trabalhando na Unisul, nós temos dentistas trabalhando na Uninordeste, nós temos fisioterapeutas na UPA, nós temos funcionários nossos na Santa Casa, então todos foram remanejados, o que a gente consegue remanejar, só que na questão de vacina, só se faz vacina enfermeiro e técnico de enfermagem, habilitado. Fisioterapeuta não faz vacina, biomédico não faz vacina, dentista não faz vacina. Então, quem são habilitados para estarem trabalhando na vacina são enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nem médico faz vacina. E outra coisa, ampliar a vacina para o final de semana e chamar esse pessoal da rede privada para trabalhar, para quê? Se não tem dose, para a gente poder ampliar. A quantidade de doses que vem é o suficiente para a gente poder estar fazendo durante a semana. Como eu coloquei, a Araxá não está com a campanha atrasada. Se a gente tivesse, seria uma questão que a gente poderia preocupar.
né? Então, assim, a nossa demanda de profissional, como a Lorena colocou, é baixa. Mas graças a Deus, gente, as meninas têm se esforçado dia após dia para poder conseguir contemplar todo mundo e fazer uma campanha bem feita. A prova disso foi aquele dia na Unisa, quando a gente recebeu a Pfizer. As meninas chegaram lá às 7 horas da manhã e foram sair de lá mais de 9 horas da noite, né? E assim, almoçaram e lancharam. Então, seria até desumano a gente também sugar demais elas, até porque elas são referência nas unidades, elas têm o trabalho delas nas unidades, elas estão interrompendo, entre aspas, um trabalho na unidade para ir para a rua vacinar a população. E esse trabalho acumula, né? Exatamente. Esse trabalho vai só trabalho acumulando, porque a gente acumulativo. trabalha, o trabalho da saúde, a gente trabalha com metas, com datas determinadas. Então você tem que cumprir as metas em determinadas datas para que tudo aquilo esteja no sistema. Então se você não faz uma coisa num dia, no outro, aquilo vou te falar que já vem um montante ali quase que para 5 dias de atraso, entendeu? Então a gente tem que manter a alimentação desse sistema do Ministério muito, muito em dia, muito redondo, porque senão a gente perde todos os dados e o controle do nosso município. E tem né? também as unidades sentinelas. Como que a gente vai deixar essas unidades desassistidas para o pessoal ir vacinar? Certo. Não tem sentido, né? E completando a questão dos dentistas, eles lá na Unisa, inclusive, eles vão passar a atender urgência e emergência, né, para atender essa demanda. Então, acho que a gente está fazendo um trabalho legal e de forma bem planejada. Newton, voltando um pouco na questão anterior, ainda sobre o final de semana, então, ok, nós não conseguimos vacinar no final de semana devido à demanda de funcionários, dos funcionários. Porém, durante a semana, igual o que a gente percebeu, terça e quarta-feira da vacinação, à tarde, no período da tarde, já não existe um fluxo. Se a gente vai lá na Expo Minas, as meninas já estão sentadas, conversando, é um carro ou outro que chega. Não seria uma questão, então, por exemplo, de abrir para um público diferente à tarde, para a gente não chegar no final da semana com essa quantidade em estoque de doses, aguardando uma próxima terça-feira para começar a vacinação? Ou, por exemplo, também não começar a vacinação na segunda-feira, em vez de deixar para começar na terça? Eu falo começar na segunda porque a gente tinha 1.195 doses já na segunda-feira em estoque. Então, por exemplo, em vez de ampliar igual está ampliando por dia, nós vamos chegar na sexta-feira, não poderia ter antecipado esse aumento do grupo para o início da semana, dividido um grupo, por exemplo, de manhã e um grupo à tarde, para que tivesse atendimento à tarde, para não gerar justamente o que está acontecendo nas unidades. A gente passa nos locais à tarde, tanto no ginásio Dom Bosco quanto na Expo Minas, e já não tem movimento, e os profissionais estão sentados lá à tarde, muitas vezes conversando, então para um carro, para outro, mas não tem o movimento à tarde. As colaboradoras, as enfermeiras que estão trabalhando na vacinação, já ficam no período da tarde sem aplicar vacinas. Primeiro, vou voltar na questão que eu falei anteriormente. Não tem como eu ampliar um grupo se não é autorizado. Não, eu falo ampliar dentro do que está. Igual, por exemplo, essa semana nós vamos encerrar com 18 anos. Sim. Não poderia ter antecipado essa vacinação dos 18 anos durante os dias, se eu por antecipo, exemplo? Bruna, corre o risco de eu ter uma grande aglomeração no primeiro dia. Aí vai voltar naquela questão lá atrás que o pessoal... E se dividir em 2 horários, um grupo de manhã e um grupo à tarde? Mas isso já é feito de manhã e à tarde. E inclusive para toda a faixa etária, Eu falo, por exemplo, de 18 a 20 anos à tarde, de 20 a 25 de manhã. Acontece que o público é muito grande, Bruna. Por exemplo, às vezes você chega no Expo Minas, não tem fluxo de carro e tem muita gente que ainda precisa vacinar. Entendeu? Então as pessoas precisam entender, porque muitas vezes eles pensam assim, já teve pessoas que me ligaram que foram para a fila do Expo Minas 3 horas da manhã. Pra quê? Mas não tem essa necessidade. Pra quê? Né? Então, assim... Então, mas se o período da tarde fica sem o profissional fica sem aplicar a vacina, porque no período da tarde, nos 2 locais, os profissionais estão sem aplicar a vacina. E tem a vacina. A gente tem a vacina e tem todo o grupo de comorbidades para ser atendido. Então, mas você concorda comigo? Por exemplo, eu recebi essa semana 2.000 doses, por exemplo. Eu não tenho estimativa de quando vai chegar uma nova remessa. E eu identifico que essas 2.000 doses eu consigo contemplar todo o grupo que a gente fez essa semana. 40 mais, 35 mais, hoje 30 mais e amanhã 18 mais. Para que eu vou correr com essa imunização se eu não tenho previsão de quando uma nova remessa vai chegar? Se eu recebi segunda,
e já tivesse, segunda-feira que vem vou receber 4 mil, aí sim eu concordo que eu teria que agilizar essa vacina, porque semana que vem eu já tenho que começar outro grupo. Agora, se eu não tenho do Estado uma informação de uma data que vai voltar a retomar a imunização, para que eu vou correr, sendo que eu tenho um prazo ainda para fazer e eu posso evitar aglomeração, evitar muita gente no mesmo local. Com isso eu estou também ajudando na proliferação. Você já pensou que lindo seria vírus. se o Estado mandasse para nós mensal? Vamos te mandar tantas doses por mês e não semanal. Milton, aí eu volto a te questionar, Exemplo. porque na sexta-feira a gente sabia que Araxá iria receber mais de 2 mil doses na segunda-feira. 2.340. Isso, 2.340 na segunda-feira. Isso já era sabido na sexta-feira. Sim. E na sexta-feira, Araxá aplicou só 358 vacinas e ainda tinha em estoque 1.195. E não vacinou nem na segunda-feira. E por que Araxá não vacinou nem na segunda-feira? Já justamente igual como você disse, uma previsão, né? Você mesmo disse isso, se você tivesse essa previsão de chegada de doses, poderia ir já adiantando esse grupo de comorbidades. Então, tinha-se essa previsão que na segunda iria chegar mais doses, mas não houve vacinação na segunda. Aí eu quero entender qual o sentido de a gente precisar ficar guardando essa quantidade de doses até chegar outra remessa. Mas não é guardar, Bruna. Por exemplo, a gente recebeu a notícia igual você colocou na sexta-feira. O que a gente fez segunda-feira? Sentamos e planejamos a semana. É porque toda segunda, Bruna, só para vocês entenderem, toda segunda-feira, às vezes o governo lança lá, Araxá receberá tantas doses, né? E toda segunda é o nosso dia de reunir, traçar metas, porque a vacina vai chegar. Então a gente tem, toda segunda-feira a gente tem reunião de vacina. Toda segunda. Independente de chegar ou não. Ali que a gente vai traçar todas as metas em cima da nota, né? Da nota do Estado, a gente vai debulhar aquela nota para ver tudo, porque você tem que estudar ela muito melindroso, para você não ter erros e para você ver brechas dentro dela. Né? Então, assim, você tem que estar estudando o tempo todo. Então, na segunda é o dia que a gente se reúne para traçar o painel da semana, entendeu? Por isso que na segunda não se tem vacina, porque é o dia que você traça a semana, é o dia que a vacina vai chegar, tem toda a logística, né? Tem profissional, inclusive tem enfermeiro para buscar, porque é enfermeiro que busca, né? Então, às vezes fala assim, mas por quê? É enfermeiro que busca a vacina. É exigência que seja enfermeiro. Exigência. Então, nós temos que despender profissional para ir buscar e a gente traçar essa meta, né, para a gente chegar na ponta com os profissionais e falar, olha, é assim, 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 a nota preconiza isso, 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 é dessa forma que nós temos que agir. Então, isso toda segunda-feira. A segunda é o dia que a gente tem para fechar, para fazer todo esse planejamento para a gente trabalhar durante a semana. E sabe por que eu falo isso com tranquilidade, que a gente está fazendo tudo planejado, sem pressa e conseguindo cumprir a risca? Uma prova disso é que a região, e a gente vê isso, e as maiores, e vou colocar a maioria das cidades brasileiras, estão passando apertado com a D2 de Coronavac. E Araxá, na época em que todas as cidades pegaram a segunda dose de Coronavac e colocaram como primeira dose para correr com a vacina, Araxá da região foi a única, se eu não me engano, em que poupou a segunda dose. E graças a Deus hoje a gente consegue atingir e vacinar todo o público de segunda dose de Coronavac. Então tudo é planejado. Não tem necessidade de eu correr com a vacina se eu não, igual eu coloquei, se eu não tenho uma previsão de uma nova remessa. E tem pessoas que ligam pra gente, Bruno, e falam assim, vai chegar a Pfizer semana que vem? Porque eu não quero vacinar a AstraZeneca, então eu não vou vacinar essa semana. Por exemplo, que isso aí foi uma questão que o Estado soltou que vai chegar a Pfizer. A gente sabe, sempre que tiver vacinação da Pfizer, vai lotar e muitas pessoas estão deixando de vacinar para aguardar a vacina da Pfizer. Exatamente. Sim. E quem participa conosco agora é a jornalista Regina Porfírio Botelho de Rezende, de volta ao Enviar a Notícias, com pergunta aqui aos nossos convidados, Regina. Bom dia, Lorena, bom dia, Nilton. De volta hoje, né, que eu já participei hoje mais cedo. Mas eu queria fazer uma colocação para a Lorena e o Nilton, que não é um questionamento, nem uma pergunta, não. Depois eu vou fazer um questionamento. Mas eu queria colocar para eles que eu acompanho muito a vacinação e eu tenho uma nora, Vanessa, mulher do Zé, que dá aula no Colégio Atena, e ela estava me relatando ontem como é que foi a vacinação do pessoal do Colégio Atena, e extremamente organizada. Né, foi uma vacinação que está sendo feita assim, através de um cadastro que as escolas passam para a secretaria, dando assim, os dados
de saúde do pessoal que está indo vacinar, das professoras e funcionários que estão indo vacinar. E foi muito boa ideia aquela de organizar também a vacinação pela ordem alfabética, né? Porque não tem briga, não tem confusão das escolas particulares que tem o ensino básico, né? Então, eu achei que foi super arrumadinho, assim, foi muito bem organizado. Eu tenho que falar isso porque a gente recebe muita reclamação, sabe, Lorena e Nilton, sobre vacinação, pessoas, às vezes até reclamando que teve briga na fila. E eu pergunto assim, o que a prefeitura tem a ver com briga na fila? Não é possível, né, organizar, ficar fiscalizando briga de gente adulto, né, na fila. Aí por isso que eu queria abordar essa questão com vocês, queria, assim, cumprimentar vocês pela organização que foi feita em cima desse planejamento de vacina nas escolas particulares que tem um ensino básico, porque a gente, quando precisa cobra, mas quando tem que levantar essas questões que estão correndo bem, a gente tem que fazer também isso aí, né? Agora, dona Regina, inclusive, como a senhora comentou, só para a população também ficar informada, que esse modelo de vacinar as escolas do ensino infantil até o superior técnico, começar do 0 ano de idade, né, até o 18, foi um modelo adotado por nós de Araxá. Inclusive, nenhuma outra cidade da macro-região, das 28 cidades, estavam abordando esse protocolo. Eles estavam fazendo como o Estado orientou, fazer de 59 anos para baixo. E nós identificamos aqui que se a gente começasse com 59 anos, a gente não pegaria o público infantil, que é a demanda para o retorno das aulas primeiro com o público infantil, né? Então, o que nós pensamos? Gente, vamos dividir por idade, de 0 a 3, 4 a 5, 6 a 10, 10 a 18. E vamos colocar nessas idades as escolas que contemplam as faixas etárias em ordem alfabética. E a gente vai, a hora que for liberado o retorno das aulas, o público que já vai ser liberado para retornar vai estar imunizado e a gente vai conseguir trabalhar de forma mais planejada. E aí, na nossa última reunião com a regional em Uberaba, outras cidades vão passar a adotar esse modelo de planejamento para a vacina da educação, porque identificaram que também seria o melhor jeito de fazer. Então, eu achei ótimo esse jeito que vocês estão fazendo, mas isso tudo precisou de planejamento, de pensar, né? Tudo que a gente pensa, planeja e assim, resolve junto, assim, toda a equipe junto, isso dá certo com certeza. Não pode ficar tomando decisões assim, de uma pessoa só e não ter um planejamento efetivo, né? Bem, agora, depois desse assunto, eu não vou mais perguntar nada sobre vacina, Lorena, mas eu vou te perguntar uma coisa que é fora da questão de vacina, é uma questão mais assim de gestão dentro da Secretaria de Saúde. É uma coisa que está me preocupando muito e que eu queria a opinião sua e o seu relato sincero também, que eu sei que você conta as coisas direitinho, você não enrola nada, né? Alguns vereadores na Câmara de Araxá, nessa última sessão e na anterior também, estão cobrando muito da Prefeitura, que a Prefeitura adote aquele tal de tratamento precoce no combate ao coronavírus. Eles querem que a Prefeitura use cloroquina, aqueles outros remédios, tem um que é contra piolho, o outro é contra lombriga. Então, eles querem que a Prefeitura use esse tratamento precoce como se fosse uma coisa oficial, assim, indicada pela Prefeitura, sabe, e que partisse de uma distribuição feita pela Prefeitura, com certeza através da farmácia municipal. Então, eu queria te perguntar o seguinte, vocês estão sendo pressionados, né, nessa questão? E qual a opinião pessoal que você tem sobre isso? Porque isso aí tem muitos lugares, muitas cidades que já abandonaram há muito tempo essa indicação de usar cloroquina, e em Araxá há pessoas ainda que estão no atraso, né, que estão ainda fazendo pregação a favor disso. O que você acha, Lorena, se o Nilton quiser dar opinião também? É claro que pode. Bom dia, dona Regina. Bom falar com a senhora novamente. Então, a gente tem acompanhado isso aí, né? Mas será que eles não acompanham a CPI? Será que eles estão por fora dela aí? E assim, eu não sou contra nada, não. Eu já falei com a senhora, eu não sou médica. Quem prescreve são os médicos, né? Então a gente não proíbe médico nenhum de prescrever, não. Só que a Prefeitura não vai adotar nenhum
nenhum protocolo que ele não é cientificamente comprovado. A gente não faz ser humano de cobaia e a gente parte disso aí, mas a gente não impede os médicos de prescrever, não. O médico que quiser prescrever, que prescreva, eles têm autonomia para isso. Apesar do que muita coisa aí já caiu por terra, né? Já, é muito tempo, e o próprio CRM, o CFM, eles já vem mudando todo esse contexto da conversa deles aí anteriormente com relação a esse tratamento. E eu não sou médica, então eu não vou dar parecer médico, né? Quem dá parecer é o médico, quem receita é o médico, né? A nossa farmacinha municipal, ela tem remédio para piolho, porque são medicamentos usados para determinadas coisas. Ela tem antibiótico, que é usado também em determinados casos, né? Mas fazer protocolo para que isso seja usado para o Covid, nós não vamos fazer, uma vez que não é cientificamente comprovado. Então, Lorena, eu fico satisfeita, assim, tranquila com essa questão, porque como tem sido muito abordado lá na Câmara de Vereadores, e as pessoas ouvem e ficam preocupadas com isso aí. Eu acho muito correto que você o Nilton e também o Robson, mas o Mauro, é claro, o prefeito e o vice, estejam colocando na frente disso aí as prescrições, assim, determinadas pela ciência, dando, assim, liberdade ao médico que quiser receitar cloroquina, receite, mas vocês não vão tornar isso como, assim, um protocolo oficial. Né? Eu acho isso muito correto, fico muito satisfeita, porque não pode acontecer no Araxá isso aí, né? Eu penso que vocês estão tendo uma postura correta nessa determinação e acho que tranquiliza a população que vê a doença com seriedade, né? E que vê esse combate à doença como uma coisa assim nunca acontecida, mas que tem que ser tocada assim com toda a energia, né? Então fico muito satisfeita. Acho que não tem mais questionamento aqui para fazer para você, não, porque a Bruna geralmente tem umas pautas enormes, sabe, Lorena, que sobra pouco espaço para a gente. Porque Dona Regina, nós estamos trabalhando muito pautados, assim, em buscar acertar o tempo todo, né? A gente fala que a gente não tem a fórmula, mas em momento algum nós vamos fazer estudos em seres humanos. Eu acho que já ouvi muitos falarem comigo, estamos numa guerra, pessoas vão morrer. Só que nós não queremos que pessoas morram. Nós queremos vencer essa guerra com os nossos soldados todos em pé. Nós queremos vencer essa guerra para que a gente volte a viver novamente o que a gente vivia. Mas com todo mundo vivo. Cada óbito que a gente tem dói muito. Dói muito. Será que as pessoas não entendem? Acham que nós somos indiferentes a isso? Não somos, não. Nós também somos seres humanos. Nós também temos famílias. E como profissional, o que eu aprendi a vida inteira foi me colocar no lugar do outro. Então a dor do outro, ela me afeta. Com certeza. E foi muito tranquilizador você dizer, por exemplo, que vocês, a Prefeitura de Araxá, não vão transformar a população em cobaia, né? Não vão ficar fazendo experimento com remédio que não é eficaz, que não é indicado pela OMS, para poder transformar assim, a população de Araxá em cobaia. Isso aí é muito tranquilizador para a gente que acompanha a administração e que acompanha esse caso também desde há quase um ano e meio, né, desde o começo dos casos no ano passado. Né? Muito obrigada, Lorena. Acho que eu não vou participar mais não, Carlinhos. Era só essa questão que eu queria levantar com a Lorena e também cumprimentar pela organização que está tendo na vacinação dos professores e funcionários de escola, pelo que eu soube ontem. Então, uma organização assim que não há como reclamar de nada. Muito obrigada. Bom dia, gente. Dona Regina, eu te agradeço mais uma vez os elogios à vacina, e eu acho que a população, e principalmente as pessoas que são líderes, né, que estão à frente, elas têm que entender que a saúde não é o diz que me diz, que a saúde não é o que deu certo no outro vai dar certo em mim, né? Tem que ser comprovado. Os medicamentos que a gente tem hoje em dia foram feitos muitos estudos para saber a qual comorbidade, a qual patologia ele seria bem identificado como um bom tratamento. As cirurgias que hoje existem, os tratamentos diversos que existem hoje no mundo inteiro foram estudados, foram testados para saber se realmente teria eficácia, né? E o Covid, por ser algo novo, não tem que ser diferente, não. As pessoas têm que acreditar na ciência, ter confiança na ciência e saber que a saúde, ela tem que ser testada
e tem que ser estudado para ter comprovação científica, senão nós não podemos fazer, né? Então, a saúde é muito mais sério do que as pessoas pensam e tem alavancado aí. Muito obrigada, Nilton, pelas suas explicações. Tchau, obrigada. Lorena, nós tivemos essa semana em Araxá a visita de uma comissão da Secretaria de Estado de Saúde, né, para avaliar a atual situação de Araxá, e foi dito que eles fariam, né, um relatório, qual enviariam novamente ao município, né, com algumas recomendações, né? Vocês já receberam, já tiveram algum sinal dessa visita? Não recebemos ainda, e eu falo assim, Carlinhos, essa visita é boa demais, sabe? É uma parceria muito grande aí, porque você vê, vieram 7 técnicos que rodam o país, o estado inteiro. Então, troca muita ideia com a gente do que dá certo no município. É o olhar de quem tá de fora, né? Entendeu? Então, é muito gostoso. Eu falo que isso é uma consultoria gratuita, assim. E tivemos nas instituições, tivemos dentro da UTI da Santa Casa, tivemos na UPA, na Unidade Sentinela. Então, é muito gostoso essa troca com eles, assim. Esse aperfeiçoamento. Então, a gente está ansioso, aguardando o relatório deles, para que a gente possa trabalhar em cima disso, sabe? Ver o que a gente consegue atuar. Elogiaram muito a nossa questão da nossa UPA, porque muitos municípios acabaram com a UPA para colocar somente Covid. Então, eles elogiaram demais, porque eles falaram, isso não pode fazer, uma vez que vocês conseguiram dividir muito bem a unidade de pronto atendimento, porque as outras doenças acontecem. Os traumas continuam acontecendo, os infartos agudos do miocárdio continuam acontecendo. Então, nós conseguimos modificar a UPA, né, separar a UPA e dar suporte para ambos os problemas. E a UPA tem feito um trabalho fantástico, os profissionais lá estão trabalhando muito precisamente em cima disso, criando protocolos muito bons para trabalhar com os pacientes Covid. Os demais pacientes continuam com assistência normal, mesma precisão. Então, assim, eles elogiaram muito, foi muito gostoso a vinda deles. E, diante disso, nós vamos criar parcerias, pedir medicamentos um dia antes deles virem. Pedir para eles, tragam medicamento para mim, não deu tempo, mas hoje chegou para mim os medicamentos. Eles enviaram, tinha um carro nosso em Belo Horizonte ontem, o carro trouxe. Então já chegou os medicamentos para a gente. Então tá muito gostoso a nossa conversa. A gente está conseguindo ter muito retorno deles, assim. E eu gostei muito mesmo da vinda deles. É só explicar aqui para nosso ouvinte, a Celéria está perguntando o que é a unidade Sentinela. São as unidades que hoje recebem pacientes com sintomas, né, para testagem, né, para consultas rápidas, né? A Unisul e a Uninordeste em Araxá. Bruna? Isso, eu gostaria de perguntar, voltando um pouquinho à questão da vacinação, sobre a segunda dose. Muito tem se falado, não só em Araxá, mas no estado de forma geral, a falta da procura das pessoas pela segunda dose. Até tem um portal que foi divulgado pela USP, né, uma iniciativa do Laboratório de Estatística de Ciências de Dados, que é um projeto que chama MOD Covid-19, MOD Covid-19, e ele traça, né, por todas as cidades, né, como que está o atraso da vacinação, ele disponibiliza também as doses aplicadas por dia, de acordo com as informações que são passadas ao Estado. E de acordo com ele, né, a demanda pela vacina da segunda dose em Araxá, a última atualização desse portal foi do dia 7/6, que teríamos então 402 pessoas que não tomaram a segunda dose da AstraZeneca e 708 pessoas que não tomaram a segunda dose da Coronavac. Aí eu gostaria de saber de vocês como que está esse controle da Secretaria de Saúde. Também a gente sabe que por esses dados estatísticos divulgados pelo painel da USP, mostra que muitas pessoas já perderam até o prazo da segunda dose. Né? Como que está esse acompanhamento? A Secretaria tem um mapeamento dessas pessoas? Está procurando essas pessoas para tomarem a segunda dose? A segunda dose que Araxá, como eu coloquei na primeira parte lá da entrevista, nós temos o estoque tranquilo para a gente poder estar fazendo a imunização. Graças a Deus a gente a gente não teve ninguém que ficou sem ser atendido no prazo determinado para imunização. E nós temos um planejamento das datas que são dos grupos, né, que são atingidos com a segunda dose. Então vamos supor, hoje a gente vacina a primeira dose, né? Então o aprazamento da AstraZeneca, por exemplo, é 3 meses. Então a gente faz um calendário lá na frente, aonde que será que aquele grupo irá retornar.
os meninos da comunicação estarem sempre fazendo a chamada para aquele grupo, atentando. Então a gente está sempre procurando sim esses grupos, né? A gente não tem o nome de cada pessoa, mas a gente tem referência ao grupo que foi o grupo que procurou a primeira dose. A gente sempre faz esse chamamento. Mas a gente também sabe que tem alguns idosos, principalmente idosos, que tomaram a primeira dose e estão com dificuldade de retornar para tomar a segunda dose. Porque às vezes teve muito efeito adverso, né? Esses sintomas adversos que a gente chama. Dor de cabeça, dor no corpo, os braços pesados, até vômito, né? Um pouco de cansaço. Então eles têm ficado com medo de tomar a segunda dose e repetir os sintomas. Mas é importante frisar que esses sintomas normalmente acontecem na primeira dose. Não quer dizer que necessariamente eles vão acontecer na segunda dose. E isso também não quer dizer, que é o maior medo deles, que eles vão adquirir o Covid com isso, né? Então, eles podem retornar tranquilamente. E é o que a Regina até comentou ontem, Nilton. Os efeitos que dá a vacina é muito mais fácil de tratar do que os sintomas que pode causar o Covid, né? Exatamente. Que causa o Covid, no caso, né? E isso também não quer dizer que você está tomando a vacina do Covid, que o que está sendo expulso ali significa que o vírus está no seu organismo. Não, o que está saindo ali é uma carga viral, né? Mas não necessariamente o Covid, mas o seu organismo está limpando aquilo que está de errado e jogando para fora para que você fique 100% saudável. Correto. Nilton, então vocês vão ter esse mapeamento? Vai existir um trabalho de comunicação também para chamar essas pessoas para tomar a segunda dose? Sim, a parceria nossa da Secretaria de Saúde com o pessoal da comunicação é muito grande. Tudo que a gente planeja, estrutura, a gente passa para eles, para a Ascom, né, que é a comunicação. Então, a nossa comunicação, o entrosamento da saúde com a Ascom é muito bom. Nilton, aí eu gostaria de passar para vocês, então, a situação que acontece com a gente aqui na rádio, até para que haja, talvez, né, uma iniciativa de vocês, junto com a assessoria de comunicação, que é a questão das pessoas não saberem quando, onde podem tomar a segunda dose. Sempre quando começa a campanha de vacinação, igual, por exemplo, está divulgada agora a primeira dose, né? Então as pessoas sempre ligam, querem saber aonde que pode tomar a segunda dose, se aonde está aplicando a primeira dose, as pessoas podem tomar, como a gente disse, né? Quem perdeu o prazo, tem muitas pessoas que não tomaram ainda a segunda dose, né? Segundo esse levantamento da USP, até não sei se você tem esse número exatamente para passar da segunda dose, né? Então são praticamente mais de 1.000 pessoas que ainda não tomaram, que já estão no prazo de tomar a segunda dose e não tomaram. E, por exemplo, essa semana, de acordo com o vacinômetro, foi aplicado 52 vacinas de segunda dose. Mas não houve uma divulgação aonde estão sendo essas vacinas, se essas pessoas podem ir na Expo Minas, se elas podem ir no ginásio. Então, assim, uma sugestão nossa da rádio, que a gente sempre recebe ligações de ouvintes, e o pessoal sempre nos pergunta na live, aonde pode tomar vacina, se quem perdeu pode ir nas unidades. Então eu gostaria que você esclarecesse, e fica a nossa sugestão aí para as próximas, sempre avisar essas pessoas, né? Porque são mais de 1.000 pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. É o seguinte, eu vou frisar outro ponto também. Lembrando que todos os grupos que já foram ofertados pela campanha do Covid e também da influenza, uma vez que naquele período você não conseguiu vacinar, você pode retornar a qualquer momento para vacinar, tá? Se o grupo já foi ofertado, você está com a documentação ok, você pode retornar para ser vacinado. Quanto à segunda dose, vou frisar que as pessoas têm que obedecer à data do cartão de vacina, tá? E quanto às unidades, agora, mediante as reformas que teve, mudança do setor e junto com a campanha da influenza, eu vou frisar que a campanha da influenza vai ficar nas unidades, tá? Agora, e o Covid vai sempre funcionar no Expo Minas e no ginásio Dom Bosco. E aí a população já pode ficar ciente que sempre nesses dois locais serão ofertados, até então, AstraZeneca e Coronavac, certo? Quando, então, Expo Minas e ginásio Dom Bosco, todos os públicos com AstraZeneca e Coronavac. A Pfizer, ela vem destinada para os mesmos públicos que vacinam Coronavac e AstraZeneca. Só que ela tem que ser aplicada num local diferente, com sala climatizada. Então, a Pfizer, sempre que vier para Araxá, vai ser feito na Unisa, tá? Então, acho que fica tranquilo de guardar. O Pfizer, Unisa, primeira e segunda dose. AstraZeneca e Coronavac, primeira e segunda dose, ginásio Dom Bosco e Expo Minas. Nilton, outra dúvida é sobre em questão da xepa da vacina, né? A xepa da vacina que a gente sabe que sobra
algum um líquido dentro dos frascos, que tem toda uma orientação para que aqueles frascos sejam guardados. Como que está funcionando isso em Araxá? A questão de quantidade de dose dentro de cada frasco, só para a gente explicar para as pessoas, não é um frasco para cada dose, né? Um frasco, ele costuma vir com 5 doses, a Coronavac, se eu não me engano, acho que são mais, 10. São 10 doses. Então pode ser que aquele frasco renda menos dose, pode ser que sobre também um líquido ali dentro daquele frasco. Como que está funcionando esse controle e como que funciona esse controle também com a quantidade de doses que o município tem disponível? Em relação, vou explicar por vacina, tá? Da Coronavac, a ampola vem com 10 doses, o frasco vem com 10 doses e não sobra líquido nenhum no frasco. Então, você consegue zerar o líquido com a Coronavac. Da AstraZeneca, já são 5 doses. E também, até então, nós não recebemos nenhuma remessa de lote da AstraZeneca que conseguiu fazer menos que 5. Então, sempre a gente conseguiu fazer o que vem na nota técnica mesmo. A da Pfizer, a nota técnica informa que são 6 doses. Mas, inclusive, eles, depois de colocar as 6 doses, eles fazem até uma observação que é muito difícil você fazer 6 doses com a Pfizer, porque você precisa de uma injeção diferenciada, que a Secretaria de Saúde não tem, porque não tem também na Secretaria Estadual de Saúde, e o Ministério da Saúde não fornece essa injeção. Então, e você não encontra para comprar também. É muito difícil. E eles não disponibilizam, né? Então, você tem que fazer com a injeção normal. Então, você faz 5 doses, que é o normal também. Eles colocam 6, mas na verdade você consegue fazer 5 doses na aspiração. E quando vem, essas doses já vem contando como 5, então. Não vem contando como 6. Exatamente. O quantitativo vem no total, né? Mas a hora que a gente recebe é um volume menor, porque as doses estão fracionadas dentro dos frascos. Então, hoje, Araxá não tem estoque de sobras de doses dentro de frascos? Não, porque... Nem pode. Isso é errado, não pode de jeito nenhum. Tanto que a gente faz um controle, a gente tem tem que saber até a hora que abriu a vacina. As meninas porque ela colocam tem tempo lá. de estar, depois, após aberta, ela tem tempo para ser utilizada. E durante essa aplicação está sendo feito o uso, né, da quantidade de doses exatas que a gente ainda fica naquela comunicação, acabei de abrir uma Coronavac aqui no Expo Minas. Que a gente já fala até o horário. Porque se a gente não acabar com ela e precisa no Dom Bosco, a gente manda pro Dom Bosco, entendeu? Pra gente não perder nenhuma dose. Porque, por exemplo, igual a Lorena colocou, tem uma dose aberta da Coronavac, uma ampola, né? Aberta da Coronavac no Expo Minas. Então, me resta 9 doses. Se chega... Pode ser que naquele período do dia não vai chegar mais 9 pessoas. Então, aí as meninas que estão no ginásio Dom Bosco direcionam o público lá de baixo para subir, por exemplo, o Expo Minas, para usar a ampola que já está aberta, para não ter desperdício. E se no final do dia, terminando o dia, elas verem que ainda tem algumas doses ali, umas 2, 3, por exemplo, a gente tem uma lista já dos grupos ofertados e que no momento não está recebendo dose para eles, a gente chama esse pessoal, liga e eles vão no centro de vacinação e faz a imunização com essas sobras de dose para não haver desperdício. Tá certo. Lorena, para a gente poder ir caminhando para o final da entrevista, sobre os leitos de UTI, né? Então hoje a gente tem uma ocupação alta, registra também na enfermaria uma alta ocupação, na UPA a gente sempre recebe informação que lá já está cheio. Existe um plano já da Secretaria de Saúde para um colapso na cidade? Já existe um plano em parceria com o Estado? Se serão enviados pacientes para outras cidades, outros hospitais, visto que... né, dependendo, de repente a gente pode ter um colapso, né, visto que a UTI está cheia, a enfermaria está cheia, a UPA está cheia. Já existe esse planejamento e já existe um local para onde as pessoas vão ser transferidas, ou está deixando para o momento? Nossa grande preocupação é essa, né, Bruna? A gente não quer nunca que o paciente precise de leito e você não tenha onde colocar esse paciente, né? Isso é a maior preocupação que a gente tem. A gente não quer que os pacientes evoluam para leito. Então, a gente precisa trabalhar e bater muito em cima aí na prevenção, nos distanciamentos, no uso de máscara, no álcool, que parece que você está repetindo a mesma coisa sempre, mas se a gente pegar nisso, a gente evita que chegue lá, né? E a gente consegue ter um controle maior. Nós estamos fazendo todos os dias esse trabalho e sempre a gente esbarra em quê? Profissional. Com a vinda da Força-Tarefa do Estado aí, nós conversamos muito com eles, quando levamos eles à Santa Casa,
Nós mostramos que espaço para abrir mais leito tem, mas se a gente abrir 2.000, nós vamos encher 2.000 se continuar da forma que está, né? Então, debatemos com eles que nós temos lá um espaço onde será neonatal, a gente consegue colocar 10 leitos, mais 10 leitos de UTI. Só que não temos profissional. O próprio Estado nos informou que eles já abriram 19 processos seletivos e nenhum deles foram preenchidos. Um processo seletivo para médico intensivista, eles abriram 25 vezes e não foi preenchido. Então, isso até é um problema até do Estado, né? E procuramos essa forma, o Estado está com diversas aeronaves aí para transferência do paciente. Tem pacientes sendo transferidos hoje, na grande maioria, para Caratinga. Né? Caratinga está a 900 quilômetros de Araxá. É um hospital grande que Mas tem isso, Caratinga. só para deixar claro, isso não acontece no atual momento, Não, transferência não. de Araxá para... Tá, ok. Então, assim, é um hospital muito grande, segundo eles nos informaram. O hospital tem 125 leitos. Ele foi um hospital que foi praticamente desativado e ativado somente para a Covid, entendeu? Então, todos os profissionais... A região de Caratinga assumiu o hospital e Caratinga assumiu o Covid com os profissionais que tinham lá. Então, nós brigamos muito com ele, brigamos assim, de bom sentido, né? Nessa questão da gente conseguir aumentar os nossos leitos. E em conversa com eles, as experiências deles, e eles falaram, se vocês abrirem 200, vocês vão encher 200. Porque não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, assim, e profissional não tem. Eles falaram, isso a gente não consegue ajudar vocês. A gente consegue, vamos supor, poderíamos ajudar com maquinário, né, com aparelhagem, sim. Mas a parte humana, a parte RH, nós não conseguimos ajudar vocês, porque nem eles têm esse pessoal. Lorena, mas aí se amanhã todos esses leitos estiverem cheios, para onde que vai o próximo paciente que precisar de um leito de UTI? Caratinga. Isso já está alinhado com o Estado? Sim. E nesse caso, somente o transporte aéreo, né? Somente transporte aéreo. E já está alinhada essa parceria também em questão do transporte aéreo, ser solicitado pela Secretaria de Araxá para pedido? Eles dão todo um retorno muito rápido, sabe? Já está tudo, essa conversa foi feita com eles, mas nós não queremos ter que passar para esse ponto, sabe, Bruna? É muito difícil, assim, eu me coloco muito no lugar, é muito difícil você pensar assim, tá a 900 quilômetros daqui. É, que as pessoas se atentem para esse fato, né, Lorena? Que se cuidem, né, porque pode vir a ter um parente ou até mesmo uma pessoa, né, ser transferida. E pensar que a nossa região, Uberaba, recebeu paciente de Manaus, né, no começo, então pensar que a nossa região já recebeu pacientes e a gente pensar que a gente vai ter que transferir nossos. E eu aproveito para te perguntar, Lorena, como que está a situação da UPA hoje, visto que não é divulgado no boletim, né? Qual que é mas eu imagino que a Secretaria de Saúde tenha todas essas informações. Qual a situação da UPA hoje, agora, nesse momento? A UPA a gente monitora ela 24 horas, tá? Então hoje, até o momento que eu sei, a UPA está tranquila, mas é uma rotatividade, né, Bruna? Porque, assim, a prioridade da Santa Casa, né, é a nossa UPA. Então, surgiu o leito, a gente sobe paciente para a UPA, mas a Santa Casa tem que também olhar a clínica deles, né? Então, se o paciente que está na clínica evoluiu para UTI, é aquele paciente que vai subir para UTI, a próxima vaga é nossa da UPA. Quando estávamos lá com a força-tarefa, chegou paciente nosso da UPA no momento que nós estávamos lá. Então, a gente tem acompanhado muito, sabe? Essa transição aí dos nossos pacientes, e os pacientes estão muito bem assistidos na UPA. Muito bem, a gente fala que a gente é muito privilegiado nisso, sabe? Porque os mesmos médicos hoje que são plantonistas na UPA são plantonistas na Santa Casa, então tem todo um trabalho conjunto, não fica perdido. Isso que a Lorena falou, é importante frisar. Eu tive uma experiência há 15 dias atrás, a gente estava lá na UPA para fazer a transferência de um paciente pelo Arcanjo, né, que é aquele helicóptero do SAMU que vem, e o paramédico que desceu, ele era a primeira vez que ele estava dando plantão no SAMU, no Arcanjo. E aí, a hora que ele entrou dentro da UPA, ele começou a andar para lá e para cá. Eu, lá na sala de emergência, eu fiquei observando. Aí, no final, ele pegou e falou assim, gente, eu tô impressionado com a estrutura desse local. Isso aqui parece um mini hospital. Os melhores aparelhos que se usam em grandes centros de UTI, eu tô vendo aqui. Parabéns. Me lembro, inclusive, né, Nilton, quando foi inaugurada a UPA, ela, inclusive, já foi projetada para uma cidade de 200 mil habitantes, né, a nossa UPA aqui, né? Isso, exatamente. Sem Covid, né, Carlos? Isso, sem a Covid.
Gente, pra gente fechar, já tinha até uma dúvida que foi de mais cedo aqui, o pessoal na dúvida das escolas, Nilton, os professores das escolas de línguas terão direito à vacina também. Quando será? Eles não constam no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, porque eles não são escola regular. Escola regular é aquela escola que faz a capacitação do aluno e forma o aluno. O inglês, o espanhol faz a capacitação e forma, mas não é uma escola que tem todo o conteúdo necessário do ensino básico. Mas a gente já está identificando essas questões, não somente deles, mas do pessoal da aula de música, do pessoal da aula de dança, os professores que fazem reforço escolar, né, que tem empresas abertas. A gente está pedindo também que eles façam essa listagem dos funcionários deles, que nós vamos informar e pedir uma orientação do Estado, da regional, se após terminar todo o grupo de professores da rede de educação, se a gente poderia contemplar esse grupo. E para esclarecer também algumas dúvidas, né? Ontem até a gente trouxe aqui a fala do secretário de Saúde do Estado, que eu gostaria de saber se vocês já têm alguma orientação sobre isso, ou até mesmo alguma previsão na cidade. Após o término da vacinação dos trabalhadores da educação, vai voltar a vacinação por idade. 70% das doses vai ser destinada à imunização por idade. A gente parou nos 60, né? Vai continuar pelos 59 aos 18 anos. Araxá já fez alguma previsão de quando dá para terminar os trabalhadores da educação, visto que como vocês estão bem organizados na vacinação da educação, já mapearam as escolas, tudo? Hoje, de servidores como professores, a gente tem quase 2.000, contando rede estadual, particular e municipal. E aí a gente tem quase 4.000 profissionais na rede de educação. Então eu acredito que pelo quantitativo de doses que eles estão mandando, a gente vai demorar, em média, 2 meses. Se continuarem a mandar a mesma quantidade que a gente recebeu essa semana, a gente vai demorar, em média, de 2 a 3 meses para terminar a imunização de toda a rede educacional de Araxá. A gente tem essa informação já, Bruna, do secretário estadual de saúde, que após terminar o grupo da educação, vai começar a vacina dos 59 para baixo, sem comorbidade, né? Contemplando todo o grupo, independente do que tiver dentro daquela faixa etária. Mas ontem, nas redes sociais do governador, ele colocou uma informação já diferente dessa do secretário, que semana que vem já iniciaria esse grupo. Então a gente está na expectativa que eles enviem doses para a gente já iniciar esse grupo, mas não é nada certo. Ele só postou nas redes sociais dele. Então eu fiquei com uma esperança melhor, mais positiva a respeito disso. E aí o interessante é que a gente vai poder ter, depois que terminar a comorbidade, já adiantar bem os professores, o município, aí sim nós vamos começar a ter autonomia para fazermos a imunização dentro dos grupos prioritários que restam, da forma que o município entender melhor. Correto. Então, gente, nós queremos agradecer, viu, Nilton, Lorena, a presença, que teremos vários assuntos, muitas participações de ouvintes, né, Bruna, mas inclusive já ultrapassamos aqui o horário. Não dá tempo, né? O pessoal tem os compromissos também. Queremos agradecer demais, Lorena, Nilton, a presença de vocês aqui conosco, né, muito esclarecedora para os nossos ouvintes. Nós que agradecemos, nos colocamos à disposição, o que precisar. Nós estamos aqui para tirar dúvida mesmo, acho que dúvidas surgem sempre aí a todo momento e a gente não é obrigada a saber de tudo, né? Claro. Então nós estamos aqui para isso mesmo. A gente que agradece a receptividade de vocês sempre aí. E qualquer coisa é só chamar. Obrigada, Lorena. Obrigada. Conte conosco aqui na divulgação também dos trabalhos, né? Para a gente estar informando o pessoal sobre a vacinação. Como amanhã, né, Bruna? Vai vacinar então pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos, né? Nos mesmos locais. Ginásio do Colégio Dom Bosco para pedestre, Expo Minas para vacinação no sistema drive-thru das 8 da manhã às 4 da tarde. Exatamente. Obrigado, Carlos. Obrigado, Bruna. Um abraço, dona Regina. Essa parceria da imprensa com a secretaria, com a prefeitura é muito importante. Então a gente agradece o apoio de vocês, a parceria de vocês conosco. E para frisar a parte dos 18 mais, com isso Araxá, então, começa o encerramento da fase de comorbidades. Então já é um grande passo para a gente conseguir contemplar os outros grupos. Não quer dizer que quem não vacinou ainda não pode receber a vacina. Deve e pode, tá? Nós só estamos terminando uma etapa, mas dando continuidade. Tá certo. Muito obrigado, Nilton. Obrigado, Lorena.